Olá e bem-vindo de volta ao Hydroset Info. Neste tutorial, vou mostrar como desativar ou ativar o Circle to Search no Samsung S25 Plus. Vamos começar? Como você pode ver atualmente, se eu segurar meu dedo, posso simplesmente circular algo para encontrá-lo. Como posso ver agora, até encontramos nosso papel de parede atual. E para desativar essa função, simplesmente vamos para configurações. Role um pouco até ver até lá. Aqui você também rola para baixo até ver barra de navegação. E aqui simplesmente desativamos ou ativamos o Circle to Search. Se você achou este vídeo útil, por favor, considere curtir e se inscrever. Obrigado por assistir.